É o segundo jogo seguido, lembrando aí o de terça-feira, quando perdeu a Recopa, que na coletiva ele fala sobre tá vendo as coisas acontecerem, que tem certas coisas que estão acontecendo ali em campo que, né, estão deixando o treinador satisfeito, mas o resultado não está acontecendo. Hoje ele falou que a bola não entrou. É isso mesmo? Ou o Vitor Pereira está num discurso mais ali para, sabe aquela coisa, dali para fora, mas para os jogadores receberem, não ter aquele clima, para dar uma moral para os jogadores e tal, etc, porque o momento não é bom? Eu respeitosamente discordo de muita coisa que ele falou ali. Vai lá. Porque do jeito que se fala, parece que é uma questão de detalhe para a coisa começar a acontecer. E eu não acho que é detalhe. A gente até não pode ser incoerente. A gente passou aqui alguns bons minutos debatendo o que não acontece no ataque, como a defesa não encaixa, os espaços que se abrem para o adversário, como o Flamengo não compete. Então, parece que você resume a detalhe. Não, a gente está trabalhando muito bem. Não, o Flamengo não trabalhou muito bem. Jogadores do Flamengo, a gente falava até intuitivo, né, Breira? Uma questão de intuição, espaço, de qualidade, criaram situações. Ao passo também a defesa deu espaço para o Vasco também criar a bola na trave no primeiro tempo. O Flamengo foi superior, mas também deu espaço. E no segundo tempo, depois que o Vasco marca, o Flamengo tem um momento ali que o Vasco se ajeitava como iria ficar a sua defesa. O Flamengo não cria nada. O Flamengo não tem um desempenho que ficou muito próximo de fazer o gol. O Vasco esteve próximo de fazer gol também. O Léo Jardim teve que fazer defesas por batidas fora da área naquela questão do abafa. Onde o Matheus Gonçalves entra hoje é diferente de onde o Matheus Gonçalves entra no último jogo. Então, por mais que você fale, ele entrou bem no último jogo, entrou bem nesse jogo, são situações diferentes. Não sei se é exatamente planejado. O Matheus França entra numa situação de campo onde não é exatamente o que ele já brilhou em outro momento. O Cebolinha, que está treinando, está trabalhando, não vem bem. Então, não consigo ver essa evolução no trabalho do Vitor Pereira. E vou repetir o treino. Ninguém está aqui falando que tem que servir a cabeça dele, cortar, demitir, mas assim, também não dá para... O discurso está diferente da prática, é isso? O dele está até sendo coerente, né? Porque todo jogo ele diz que o trabalho está sendo bem feito. Agora, o que o time dele está entregando em campo, ele fala, né, Mauro? Não, porque eu não consigo controlar dentro de campo, eu consigo controlar o trabalho. Parece que ele está planejando muito bem, mas que os jogadores não estão executando. O resultado, Acho um discurso até perigoso. E não é exatamente isso. Não é que é um grande planejamento, uma grande ideia e não está sendo executado. Eu não estou vendo essa grande ideia. Eu não estou vendo, acho que muita gente não está vendo. E aí a gente vai debater, não acho que é só culpa dele, tem culpa de preparação, de planejamento, de troca de tempo de férias, tudo. Mas não dá para também chegar agora e virar para o torcedor, estamos no caminho certo. Esse não é o caminho do Flamengo. Ninguém acha que esse é o caminho do Flamengo. Não vem desempenhando e está faltando detalhe. Acho que passa um pouco longe da realidade com essa entrevista. Fala aí, Mauro. Acho que ele fala do trabalho, não do trabalho que está sendo mostrado nos jogos. Eu acho que é a segunda vez que ele veio, nós estamos fazendo um trabalho certo, tal, deve ser nos treinos. Que a gente não vê, estamos lá fazendo um trabalho, tentando mudar a defesa, tentando atacar de outra forma, enfim, tal. Aí só que vai para o jogo e aquilo não se mostra. Aí ele volta com a mesma entrevista. Nós estamos num trabalho e tal. Os jogadores já se manifestaram também e falam disso, do trabalho. Falam que o trabalho está bem feito. Mas normalmente é difícil um técnico dizer que o trabalho não está sendo bem feito. Todo mundo fala que está trabalhando bem. Tem uma defesa estamos no caminho certo e tal. Menos o Odair Helman hoje. Mas... Outra questão, mas fala aí, Mauro. Então. Mas isso precisa ser refletido no campo e, enfim, nas vitórias, nos resultados. Se o jogo sai 2-1 ou empata e tal, a visão é realmente outra. É resultado. Mas eu não posso desacreditar que ele não esteja fazendo um trabalho certo. Talvez. Mas esse trabalho certo não está sendo mostrado, por isso os resultados não estão vindo. A gente falou aqui também que o Flamengo continua como um favorito a tudo que for disputar. Acho que sim, acho que uma hora entra no trilho. Não sei se com esse técnico ou com outro, mas me parece, pelo jeito que ele fala ali, de que ele está muito bem respaldado. Ele fala com muita tranquilidade, olha, estamos fazendo um bom trabalho, ou seja, a diretoria deve estar vendo isso nos treinos. E aí só que ele entrega um pouco o ataque, né? Como se o problema fosse só o ataque. Quando os resultados não vêm é porque também se perde. E para se perder tem que tomar gol. E isso aconteceu hoje. E ele fala muito só de detalhes da finalização, só está faltando aquela bola entrar, que não está entrando e tal. Então, me parece que ele direciona um pouco para o ataque. Ou para os atacantes, para o setor ofensivo. Eu acho que isso não é muito bom, não. Não gosto quando o técnico começa... Isso aí ele pode conversar internamente. Ó, gente, tá tudo bem, não sei o quê, mas ó, você bateu essa bola errada, você fez isso, tal, internamente. Porque ali ele não falou nada de problema defensivo. Mas o Vasco fez
botou 2 na trave E perdeu um pênalti. e perdeu um pênalti. Então tem um problema, assim, que é o que nós discutimos ali, do meio para trás. Como é que arruma esse meio para dar mais proteção? Acho que o Bleiller falava dos zagueiros que não estão entregando velocidade, enfim, então precisa decidir se o Bruno vai continuar titular, né? Quem vai ser o parceiro, quando é que volta o Rodrigo, ou se não volta. Mas Talvez antes do Bruno até discutir o Davi Luiz. Então. Davi Luiz tá mal. você há sabe algum que esse tempo. problema, eu acho que os outros técnicos não têm. Ser do Flamengo é diferente. É difícil mexer nessas estrelas. E talvez ele queira. Então, mas ele precisa mexer. Mas Essa é a discussão. difícil. É difícil. Um treinador contemporâneo todos são, né, atualmente. Um treinador compatriota dele foi contratado para mexer e não conseguiu mexer. Porque as coisas não andaram e ele foi demitido. Difícil. Que foi o Paulo Souza. Ele recebeu a missão de mexer com o status, né, de alguns jogadores. Eu vou insistir numa coisa que eu já disse. O Flamengo é comparado com o próprio Flamengo, numa questão, basicamente, acho que do ponto de vista do torcedor, de sensações. Quais eram as sensações que o time do Jesus deixava? De que não tinha nenhum time como o Flamengo na América do Sul, que o segundo melhor time do Brasil estava muito longe tecnicamente do Flamengo, e que quando o time dava um clique em campo, podia ser quem fosse, que a gente já sabe o que ia acontecer no final. O que os times do Dome, por pouco tempo, 100 dias, deixaram? Ninguém gosta de lembrar. Nada. O que o time do Paulo Souza deixava de sensação? Ninguém gosta de lembrar. O time do Rogério ganhou título, mas as pessoas queriam mais. Por que queriam mais? Porque queriam as sensações que já tinham. Dorival, Então, próprio Dorival, né? o time do Dorival deixava o quê? A imagem que talvez não tenha sido tão boa na reta final da temporada em que o Flamengo ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil. Não, a imagem que o time do Dorival deixa, além dos troféus, é a sacada de jogar com o losango, que permitia que o Arrascaeta se aproximasse de uma dupla de ataque que não existia antes do Dorival chegar, o que essa dupla de ataque fazia, as goleadas que o Flamengo conseguiu na caminhada para esses 2 troféus. O Léo Pereira. E a o forma Rodinei. como a temporada do ano passado foi resgatada, mesmo à custa do Campeonato Brasileiro, porque daí o Flamengo não conseguiu chegar. Essa é a sensação que o time do Dorival deixa. Um time que jogava bastante, tanto que, em termos de sensações, se comparava ao que se via em 2019. A pergunta era, o Flamengo do Dorival já joga tanto quanto o do Jorge Jesus? Lembra disso? Pois é, era o que se perguntava. A minha impressão é que os jogadores do Flamengo, principalmente aqueles mais decisivos, aqueles que podem entregar mais, os mais talentosos, têm características individuais em relação ao que eles enxergam como o futebol certo, entre aspas, a ser jogado, que não se encaixam com o futebol que o Vitor Pereira carrega dentro de si, o futebol que ele aprendeu, o futebol no qual ele foi formado, o futebol que ele aplicou nos times por onde ele passou. Então o Vitor Pereira é um treinador que gosta de um time estruturado. E os jogadores do Flamengo, principalmente do meio de campo para frente, eles precisam de uma liberdade que essa estrutura não lhes dá. Eu não sei o que é mais difícil. O Vitor conseguir encaixar a estrutura nas características naturais desses jogadores, ou esses jogadores todos entenderem a estrutura e se adaptarem a ela. Eu não sei se o técnico tem maleabilidade para falar, não, eu vou dar alguns passos atrás e nós vamos recomeçar e nós vamos privilegiar um outro tipo de futebol, porque eu não sei se ele consegue entender. Eu não estou fazendo uma crítica a ele. Sim. Eu estou dizendo que talvez seja uma questão para facilitar, uma questão de idiomas. Os jogadores mais talentosos, essencialmente ofensivos, falam um idioma. Ele fala outro, embora ambos falem português. E até sobre isso, há uma... Se a gente comparar estágios, dificuldades, hoje, e até aproveitando esse confronto no Maracanã, a vida do Vitor Pereira é mais difícil que a do Barbieri. E parece uma insanidade falar isso. Não, mas claro que é. Depois de tudo que o Vasco viveu. Até pelo que eu falei, a liberdade de mexer no que está vendo que talvez precise ser mexido. Claro. O outro lado faz o que quiser no Vasco. E ali o Barbieri... Flamengo é complicado. O Barbieri pega um histórico limpo, Sim. Um trabalho que tem perspectiva zerada. Então, o que ele tem conseguido despertar, o André usou o termo Flamengo hoje. de sensações, Sim.
é quase inédito para muitos vascaínos. Enquanto o torcedor rubro-negro, ele tem não só um nível de exigência maior, mas como a complexidade do trabalho exige muito mais do treinador. O Barbieri, ele é capaz, com essas características e com um elenco em que ele teve grande protagonismo na montagem, dar a cara que ele quiser. O Vitor Pereira não tem, pelo menos hoje, essa liberdade, essa licença poética no Flamengo. Qual é a sombra do Barbieri, Breilha? Não existe. O torcedor do Vasco sente saudade de alguma coisa nos últimos anos? Nenhuma. E pelo contrário... Tem algum trabalho que fez o time do Vasco jogar bola e que há saudade? E além de não ter sombra, ele ganhou um grande estofo, que é o Abel, por ter ali... Se ele viver um momento de crise, ele tem esse respaldo que é do cara que vai ser vidraça em alguns momentos, ou pelo menos essa ideia. E vidraça, eu digo, não com a torcida, mas com o elenco, quando precisar fazer uma mexida impopular. E no Flamengo, essa estrutura de futebol é mais delicada. E por ser mais delicada, a gente até ampliando esse paralelo, se o Flamengo fosse um clube empresa, provavelmente o Marcos Braz já teria sido demitido. Mesmo o gestor avaliando criticamente, fazendo uma análise dos títulos que essa gestão ganhou, foram tantos erros em sequência, tanta necessidade de fazer reviravoltas, de apresentar fato novo, de trazer contratação de impacto, de mudar o comando para passar uma mensagem ao torcedor de que esse Flamengo, quando a coisa não está andando bem, ele tem dinheiro, poderio financeiro suficiente para mudar a rota, que uma análise econômica e não política, como é a do Flamengo hoje, não sustentaria mais o cargo do Marcos Braz. E aí reconheceria serviços prestados, mas não daria essa possibilidade de errar e continuar errando com a possibilidade de conquistar títulos. E é o que tem acontecido no Flamengo. É claro que a gente vai reconhecer méritos, êxitos, mas hoje o Flamengo só tem essa pujança pela grana. Não é por competência de futebol, não é por competência na montagem de elenco ou até na hora de dar um direcionamento ao departamento de futebol. E para mim é inadmissível que um clube que se estruturou como o Flamengo não tenha um departamento de futebol que não dependa do treinador. Hoje, o departamento de futebol do Flamengo espera as diretrizes totalmente do técnico. O cara que chega é para mudar tudo, é para fazer revolução. Como o Flamengo não tem isso definido, estruturado, com processos, para mim é algo que pesa muito nas costas do Marcos Braz, que é um dirigente político. Esse tipo de dirigente, de vice-presidente que tem a caneta na mão, com esse advento dos clubes empresa, ele tende a desaparecer, a ficar em segundo plano, porque o cara que bota grana, um investidor, como o Ronaldo, como a 777, tende a não tolerar tantos erros e tantos desvios de rota como tem acontecido no Flamengo. Do asfalto do morro de Deus, do povo do meu coração, aguenta coração, a emoção é forte, as lágrimas rolam, o Flamengo ganha o jogo.